Olá, pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e no podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 6 de dezembro de 2025, e eu vou fazer minha audiodescrição para aquelas pessoas que não podem ver, tá? O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura, eu estou usando hoje uma camiseta preta, básica, com gola V, e um boné preto e cinza, cinza escuro na frente. E eu fico sentado, então a câmera pega do meu peito para cima. Atrás de mim tem uma prateleira, uma estante de livros antiga, e que é para dar uma sensação assim de um ambiente, de histórias e tal, né? Então a proposta é essa. Eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal, se você acabou de chegar aqui, te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de morar fora, de viajar para o exterior e etc. E te pedir também para você comentar, claro, porque comentando aqui ajuda o algoritmo do YouTube a me divulgar para mais pessoas, né? E é um engajamento, né? E faz com que a plataforma me faça aí aparecer para mais pessoas em mais lugares. E te pedir também para você me seguir nas redes sociais e seguir as redes sociais do canal. E ainda o podcast no Spotify, gente, vocês seguirem lá também, por favor, e avaliarem o podcast, porque isso vai me ajudar também com esse trabalho. Tá bom? Então, obrigado por toda a força. E hoje eu vou contar para vocês a história de um menino que fugiu da guerra, que foi recebido pelo Canadá como refugiado, mas que mesmo assim, anos depois, o próprio Canadá tentou expulsá-lo daqui. É a história do Abdul Abdi, uma criança que perdeu a mãe num campo de refugiados, que foi separada da família, que passou por 31 casas e instituições diferentes e sofreu abusos físicos, psicológicos, infelizmente sexuais também, e ainda assim foi tratado pelo Estado como um estrangeiro perigoso que precisava ser deportado. Não é uma história fácil, mas é uma história necessária, porque fala de imigração, de racismo, de sistema de acolhimento e fala de lei, né? E principalmente fala de responsabilidade e também da irresponsabilidade aí por parte do governo. Então vamos lá, respira fundo, vamos escutar. Não vai ter detalhes assim gráficos de nada assim, tá, gente? É mais para vai mencionar que ele, né, passou por situações desse tipo. Então, assim, para entender a história do Abdul, a gente precisa começar muito antes dele virar manchete. A mãe dele é somali, a família fugiu da guerra civil da Somália, uma guerra que destruiu o país nos anos 90 e que acabou e por causa disso essa família acabou se deslocando primeiro para a Arábia Saudita e depois para um campo de refugiados da ONU em Djibouti, no chifre ali da África, tá? Imagina um campo de refugiados, né? Assim, barracas, filas por comida, pessoas com traumas pesados, crianças sem escola, sem futuro, né? Criança sem escola é criança sem futuro, né? Foi nesse campo de refugiados que o Abdul passou os primeiros anos da vida dele, junto com a mãe e a irmã mais velha, a Fatouma, o nome dela, e duas tias. Em algum momento dessa trajetória, veio o primeiro grande trauma, que a mãe deles morre ainda nesse campo de refugiados. Aí depois da morte dela, quem assume a responsabilidade pelas crianças são as tias, então, né? Então ficaram o menino, o Abdul, a irmã, Fatouma, e as duas tias. E elas pedem o reassentamento em um país seguro e o Canadá aceitou. Aí em agosto de 2000, o Abdul com 6 anos, a Fatouma com 8 anos, né, chegaram ao Canadá vindos de Djibouti com as tias, com essas duas tias, como refugiados apoiados pelo governo. Eles são inicialmente assentados em Cape Breton, na Nova Scotia, em Nova Scotia, na província de Nova Scotia, e depois são transferidos para Halifax, porque aí é a cidade bem maior, para terem acesso a mais serviços, né, ali até para viver mesmo. No papel era o começo de uma nova vida, né? Tava tudo certo. Só que na prática era o começo de outro tipo de violência, infelizmente. Pouco tempo depois que eles chegaram ali, por volta de 2001, o Departamento de Serviços Comunitários de Nova Scotia, que é o DCS, quando eu falo DCS, que é isso, é o Departamento de Serviços Comunitários da Nova Scotia, decidiu intervir.
O menino, o Abdu, e a irmã Fatoma são tirados do cuidado das tias e colocados sob a responsabilidade da província. Eles entram no sistema de proteção à criança, ou seja, o Estado vira o pai, né, entre aspas, oficial deles. Aí em 23 de maio de 2003, aí já tem 3 anos depois que eles chegaram, né, um tribunal dá à província a custódia permanente dos dois. A partir daí, então, tudo, aí no caso moradia, escola, saúde, imigração, era responsabilidade do governo, ou deveria ser, né? A primeira colocação dos dois é no Day Springs Children's Center, em Bridgewater, e já ali mesmo, segundo o processo que eles abriram anos depois, começa uma situação assustadora. Eles não podiam falar a própria língua. A menina, a Fatoma, foi punida por tentar usar o hijab, olha que loucura, que é aquela roupa para as pessoas da religião, né? Tem uma religião que usa o hijab, então ela já foi meio ali, pelo que ela relata, ela foi proibida. Qualquer tentativa de manter a cultura e a religião era vista como problema de comportamento. Ou seja, o mesmo Estado que se apresentou, né, ali para o mundo inteiro como defensor de refugiados, começa dizendo para essas crianças assim, ó, aqui você é bem-vindo desde que deixe de ser quem você é, desde que você não seja quem você é. Sua religião, a sua língua, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? E aí, em maio de 2003, os dois, né, o Abdu e a Fatuma, eles são colocados em um lar de acolhimento somali, né, ou seja, na casa da família Gal, inclusive em Halifax. A princípio, isso parecia uma boa ideia porque era um lar com pessoas da mesma origem cultural, mas não foi o que aconteceu. De acordo com a ação judicial que eles abriram, a Fatoma, né, a menina, a irmã dele, alertou desde o começo que aquela família fazia parte de um clã somali rival do da família deles. Algo que culturalmente já gerava risco e tensão, né? Ela disse que não se sentia segura, só que ninguém ouviu isso. Dentro daquela casa, segundo o processo, gente, os irmãos teriam sido vítimas de abuso físico, psicológico e sexual por parte da mãe acolhedora, cujo nome, de acordo com as minhas pesquisas, inclusive os links estão na descrição do vídeo, tá, gente? Cujo nome seria Dahira Gal. E do filho adulto dela, Mohammed Gal. Eles falam de agressões de vários tipos, de humilhações, de ameaças, de controle rígido e de violência cotidiana. Aí, em novembro de 2003, a Fatuma, né, a minha irmã do Abdu, denunciou o abuso para o Serviço de Proteção à Criança. E qual que foi a resposta oficial, né? Ela é acusada de estar inventando. Eles falam que ela estava inventando e foi repreendida por fazer alegações falsas, gente. Foi isso que o sistema respondeu para a denúncia da menina. Aí ela tenta fugir de casa várias vezes e é sempre devolvida para casa, né? Sempre devolvida para o mesmo lugar. Só em 2004, olha isso, quando uma professora da escola percebeu sinais de abuso e fez uma denúncia, é que finalmente o sistema admitiu que algo estava errado. E aí a investigação confirmou que ela vinha sendo abusada e ela então é retirada dessa casa, né, finalmente. Só que ele não, o Abdul ficou lá. Mesmo depois dessa constatação, ele é deixado naquela casa por mais 3 anos. Ele ficou lá até maio de 2007. Agora imagina o caos, né, gente? E o recado que isso passa para um menino de 10, 11 ou 12 anos, né? Tipo, nós acreditamos que sua irmã foi abusada aqui, mas você pode continuar morando com essas pessoas, né? Tipo, isso não é só negligência, né, gente? Isso é uma forma de violência institucional. E eles estavam ali, ele, né, no caso, estava ali, nessa situação. Aí, em maio de 2007, depois de anos, né, nessa casa, na casa da Gal, o Abdul é enviado para outro lar, que também tem uma história pesada. O Nova Scotia Home for Colored Children é uma instituição criada originalmente para crianças negras em Nova Scotia e que décadas depois foi alvo de investigações por abusos sistemáticos. Então, né, alguma coisa ali já estava complicada. E ele ficou ali parte da adolescência, entre 2007 e 2008. E segundo o processo, ele sofre ali abuso sexual repetido por funcionário do abrigo. É complicado, né? Negócio de abuso sexual.
Em pelo menos um caso, outro funcionário teria visto esse agressor, né, sair do quarto do Abdu ajustando a roupa, sabe, ajustando as calças. Pois é. A própria Agência de Proteção à Criança abriu investigação sobre denúncias de que esse funcionário, né, estava abusando de outros meninos, inclusive. E a mensagem, de novo, né, gente, é bem devastadora, né? Primeiro, uma casa de acolhimento onde ele e a irmã dizem ter sido espancados e abusados, né? Depois, uma instituição supostamente especializada em cuidar de crianças negras, onde ele denuncia abuso sexual por um funcionário. E aí complica, né? Porque é importante lembrar tudo isso enquanto Abdu era um filho do Estado, né? O governo é responsável por ele. A guarda, a custódia, tudo definitiva do governo. Não era uma criança perdida nas margens, né? Ele estava exatamente no lugar que o governo dizia que ele tinha que estar e que ele estaria seguro. Então, o governo prometeu que ele estava seguro. Quando a gente olha o processo na Justiça Federal, tem um parágrafo que resume bem assim o tamanho do caos na vida dele. O juiz registrou que ao longo dos anos no cuidado do DCS, né, que eu expliquei para vocês lá no início, ele foi colocado em 31 casas e instituições assim diferentes, sabe? A maior escolaridade que ele completou foi até a sexta série e por volta dos 13 anos ele começou a entrar em conflito com a lei e acumular um histórico juvenil. Agora vamos tentar imaginar isso, tipo assim, como se fosse uma cena, né? Uma criança sendo trocada de casa como se ela fosse um objeto, né? Tipo, mal dá tempo de conhecer colegas, professores, vizinhos, fazer amizade, né? Tipo, não cria raiz, não cria sentimento de pertencimento, não cria senso nenhum de futuro, né? Expectativa nenhuma de futuro. E ao mesmo tempo tem um outro detalhe crucial que mais tarde vai quase custar a vida dele, né? É o seguinte, gente, ninguém cuidou da cidadania do Abdul, não é? Ele não veio da Somália. Aí o Estado não assumiu todas as responsabilidades dele, incluindo a questão de documentação dele no país. Pois é, ninguém cuidou disso. Em 2005, uma tia tentou pedir cidadania para ele. A resposta do governo foi assim: não. Como ele é pupilo do Estado, só o próprio DCS pode aplicar para a cidadania dele. Aí, em 2008, essa mesma tia voltou à Justiça de Nova Escócia e pediu para rever a ordem de custódia e levantou de novo o problema, né? Ele continua sem cidadania. Mesmo assim, a província não envia nenhum pedido de cidadania para ele. Ou seja, gente, o Estado tirou a criança da família, porque ele estava sob a custódia, né? Sob a guarda das tias. Se declara o pai legal, né? Dessas crianças, no caso aí desse menino, mas não faz o mínimo que um pai faria para um filho refugiado, que é garantir a cidadania do país onde ele está morando, onde ele está crescendo. Não é? Tipo, é esse buraco burocrático que lá na frente vai virar uma arma contra ele, tá? Que ficou ali plantado esse BO, né? E aí ele não virou manchete porque ele foi uma criança perfeita. Ele virou manchete porque, como muitos jovens que crescem em ambientes de trauma, de pobreza e de instabilidade, ele entrou em conflito com a lei. Em entrevistas ele até fala que direito. Ele mesmo fala isso, tá? Que direito penal e criança sob cuidado andam de mãos dadas. Explicando que nos abrigos, qualquer conflito vira caso de polícia e, se algemado, passa a ser tratado como algo normal na adolescência. É complicado, né? Aí, aos poucos, gente, ele foi acumulando registros na justiça juvenil. E já como jovem adulto, né, por volta dos 20 anos, ele assumiu a culpa por acusações de agressão agravada e de agressão a um policial com arma, entre outros delitos também. Aí ele é condenado a uma pena de cerca de 4 anos e meio, de 4 a 5 anos de prisão. E é importante dizer o seguinte: ele cometeu crimes mesmo, ele mesmo reconhece isso e aceita a responsabilidade, só que ele cumpriu a pena. Ele cumpriu ali a responsabilidade dele, a pena dele, né? Aí, só que aí acontece o seguinte, né? O problema é que depois dessa prisão, a coisa complicou. Porque quando ele acabou a pena e se preparou para ser solto, né, ele descobriu que por causa daquela negligência lá atrás, ele não é cidadão canadense, ele é apenas residente permanente. É diferente, tá, gente? Residente permanente
ainda não é cidadão canadense, então essa pessoa tem um cartão de residente permanente, é tipo Green Card dos Estados Unidos. Essa pessoa não pode votar e tal, tem muitos dos direitos e tal que os cidadãos têm, porém é revogável, tá? É cancelável, o governo pode remover a residência permanente de uma pessoa, diferente da questão da cidadania, tá? Então, pela lei de imigração, residentes permanentes condenados por crimes graves podem ser considerados inadmissíveis por criminalidade, e então podem ser deportados. Então, em vez de ser solto, ele foi imediatamente colocado sob custódia da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, que é o CBSA. E aí ele passa a esperar não por um recomeço, só que por um voo, né? Esperando botar ele num voo para mandar ele de volta para algum lugar. Os documentos judiciais mostram que as autoridades chegaram a considerar deportá-lo para a Somália ou para a Arábia Saudita, dois países onde ele não tinha rede de apoio nenhuma, não falava a língua, não conhecia a cultura e que o próprio governo canadense classifica como lugares com risco sério, né, de segurança para cidadãos. E o detalhe mais cruel, ele nunca viveu na Somália, ele não fala somali, ele não tem família nem na Somália e nem na Arábia Saudita. Ou seja, um homem que chegou criança como refugiado, criado pelo Estado, educado, no caso mal, né, pelo Estado, abandonado em 31 instituições por esse mesmo Estado, agora é tratado como um estrangeiro qualquer que pode ser jogado para fora do país. Não é bem isso? Então, quando essa história começa a sair na imprensa, principalmente em 2017 e o começo de 2018, ela provoca indignação. Organizações de pessoas pretas, né, do movimento de pessoas negras, grupos de apoio a refugiados, advogados, estudantes e ativistas, inclusive, começaram a se mobilizar. Aí surge uma petição online chamada Stop the Deportation of Abdul Abdi, que é tipo pare a deportação de Abdul Abdi, em janeiro de 2018. E universidades organizaram painéis e debates, especialmente em Halifax e em Dalhousie. E a mídia passou então a mostrar não só o processo de deportação, mas também o histórico de falhas do sistema de acolhimento. Em paralelo, né, ativistas e pesquisadores começaram a usar o caso do Abdu como um exemplo extremo de um padrão maior, o que alguns chamam de crimigração. Seria meio que a tradução ao pé da letra, assim. A fusão entre o controle penal e o controle migratório, que afeta de forma desproporcional pessoas negras, pobres e sem cidadania. Em janeiro de 2018, o primeiro-ministro de Nova Escócia, o premier da província de Nova Escócia, porque aqui não tem governador, tá, gente? Não tem estado, aqui tem províncias, e o líder da província, ele é o premier, tá? Primeiro-ministro aí é o Carney hoje em dia, mas aí era o Trudeau, é tipo como se fosse o presidente. Então é diferente aqui. Então, o premier da província, em janeiro de 2018, a província de Nova Escócia, manda então revisar as políticas da província sobre crianças imigrantes em cuidado do Estado, justamente por causa do caso do Abdu. Mas a máquina federal, ela continuou andando, né, gente? Então ali foi na província, mas a máquina federal continuou andando. Aí o caso chegou até a Corte Federal do Canadá, e o que está em jogo ali não é se o Abdu é inocente ou culpado dos crimes, porque ele já cumpriu a pena, né? O que está em jogo é o governo pode ignorar o fato de que foi a própria província que falhou em garantir a cidadania dele? Pode tratar essa falha como se não tivesse nada a ver com a ameaça de deportação? Pode dizer tipo, problema deles, nós só aplicamos a lei de imigração? É aí que vem a virada, né, gente? Em 13 de julho de 2018, a Corte Federal publicou uma decisão importante no processo de Abdul, e no documento o juiz descreve toda a trajetória. Então colocou lá que a mãe dele morreu no campo de refugiados, e ele chegou ao Canadá em agosto de 2000, com 6 anos de idade, vindo de Djibouti com as duas tias e a irmã, que em 2001 ele foi tomado pelo DCS e em 2003 virou pupilo permanente da província, que foi colocado em 31 lares diferentes, que a maior escolaridade dele foi a 6ª série. Também falaram que a tia tentou pedir cidadania em 2005 e foi barrada pelo próprio DCS, e que mais tarde ela tentou de novo em 2008, mas ela também não conseguiu. Ou seja, a própria sentença reconhece por escrito
que o Estado teve todas as chances de regularizar a situação migratória dele e simplesmente não fez. Aí, com base nisso e em outros argumentos também, a corte anulou então a decisão administrativa que encaminhava o caso dele para deportação. E alguns dias depois, em 17 de julho de 2018, o então ministro de Segurança Pública, Ralph Goodale, soltou uma nota dizendo que o governo federal respeita a decisão da Corte Federal e que não vai mais prosseguir com a deportação do Abdul Abdi. Então, na prática, ele conseguiu, então, ficar no Canadá. Mas isso não significa que ele virou cidadão, que ele foi indenizado ou que os danos sumiram, tá? Foi como uma autora menciona num artigo, uma vitória importante, mas limitada. Verdade, né? Tinha que ter sido feito muito mais. Depois dessa batalha, o Abdu e a sua irmã, a Fatouma, tomaram uma outra decisão. Eles decidiram processar a província de Nova Escócia e o Nova Scotia Home for Colored Children, alegando anos de abuso enquanto estavam sob custódia do Estado. E aí, em setembro de 2020, a imprensa divulgou detalhes da ação, né? Então lá tinha que os dois foram levados ainda crianças do campo de refugiados em Djibouti para o Canadá, que a mãe deles morreu antes da viagem, que foram tirados das tias em 2001 e colocados sob custódia total do governo em 2003, que na primeira instituição eles eram punidos por falar sua língua e pela tentativa dela de usar o hijab, que na casa da família Gall eles sofreram abuso físico, psicológico e sexual, com a Fatouma sendo desacreditada quando denunciou, que o Abdu permaneceu anos naquele lá, mesmo depois de confirmada essas violências. Também menciona que depois, no Nova Scotia Home for Colored Children, o Abdu sofreu abuso sexual repetido de um funcionário, a ponto de outro funcionário ter testemunhado uma situação suspeita e haver registros oficiais de investigação. Também falando que a vida adulta deles continuou marcada por perdas, inclusive com a morte de um filho da Fatouma enquanto ele estava sob cuidado estatal. Nossa, eu preparei isso aqui e eu não me lembrava dessa parte. Nada disso ainda foi totalmente resolvido, tá, gente, no tribunal. São alegações apresentadas na ação, mas independentemente do desfecho jurídico, o quadro que aparece ele é nítido, né? O Estado não só falhou em protegê-los, ele foi parte da violência. E ainda tentou, no caso do Abdu, do menino, resolver o problema simplesmente expulsando, né, a vítima do país, ou seja, ele, né, querendo tirá-lo do país ao invés de resolver. Então, quando a gente olha para a história dele, é fácil cair em duas armadilhas, né? A primeira é pensar, mas ele cometeu crimes, então alguma coisa ele fez para merecer isso, né? E a segunda é pensar que esse é tipo um caso isolado, né? E os estudos que analisam o caso do Abdu mostram outra coisa, tá, gente? Jovens negros, imigrantes ou filhos de imigrantes estão super representados tanto no sistema de acolhimento quanto no sistema penal. Quando não tem cidadania, eles entram numa zona de dupla punição, né? Eles cumprem pena e ainda correm o risco de deportação. E no caso específico de crianças em cuidado do Estado, sob o cuidado do Estado, muitas vezes é o próprio governo que cria o problema ao não cuidar, né, dos processos de cidadania e depois usa essa mesma omissão como desculpa para expulsar a pessoa. O Abdu é um rosto, o Abdu é um nome, ele é uma voz dentro de um fenômeno muito maior. Né? Ele sobreviveu à guerra na Somália, sobreviveu à perda da mãe no campo de refugiados, sobreviveu a abusos em lares de acolhimento e instituições estatais, sobreviveu à prisão e sobreviveu a uma ameaça real de ser colocado no avião e mandado para um país onde ele não conhece ninguém, não fala a língua e não tem qualquer memória. Hoje, gente, ele vive no Canadá, ele tenta reconstruir a vida e transforma a própria história em denúncia. Ele fala publicamente sobre como o sistema falhou com ele, participa de debates sobre proteção à infância, sobre racismo e sobre imigração e insiste numa ideia simples, mas muito poderosa. Abre aspas, quando o Estado tira uma criança da família e decide criá-la, essa criança passa a ser responsabilidade do Estado até o fim.
não dá para anos depois simplesmente jogar essa pessoa fora. Fecha aspas. Pois é, né? Essa é a história dele, gente, do Abdul Abdi. Se você é imigrante, filho de imigrante, refugiado ou conhece alguém nessa situação, eu te convido a olhar realmente para essa história, não só com tristeza, né, gente, mas com consciência. Para que casos como o dele não sejam normalizados, não sejam apagados, e para que nenhum outro menino ou menina que chega aqui em busca de proteção acabe anos depois sendo tratado como um problema a ser descartado, né, jogado fora, eliminado. O Canadá é o país que eu divulgo, um país que eu moro, o país onde eu tenho minha cidadania, eu tenho dupla cidadania, né? Meu processo de imigração não teve nada a ver com isso, eu não passei por nada semelhante ao que ele passou. Só que eu amo o Canadá, é onde eu prefiro morar realmente, as coisas, na minha opinião, são melhores. Eu talvez não vou dizer que o atendimento médico seja melhor do que o do Brasil, não, porque eu acho que o SUS do Brasil é uma coisa impressionante. Aqui a gente tem a saúde de graça também, só que o atendimento, a prevenção principalmente do Brasil dá de 1.000 a 0, tá? Na minha opinião. Mas realmente ninguém tem um atendimento melhor do que ninguém aqui. Não é porque você é mais rico ou mais pobre que você vai ter um atendimento diferenciado no hospital. Não é assim que funciona. Todo mundo tem o mesmo serviço de saúde. Isso é maravilhoso. Não existe hospitais privados, por exemplo. Só que existem vários problemas. Todos os países têm problemas. E o Canadá não foge disso. O Canadá também tem problemas. E eu acho que essa história é uma das histórias, como eu falei, que mancham aí a história do país, né? Teve a história também dos indígenas, de crianças indígenas. A gente está trocando hoje nomes de várias ruas, avenidas que tinham nomes, ainda tem algumas, até universidades estão mudando de nome, que tinham nomes homenageando pessoas que escravizavam outras, sabe? Que exploravam os povos indígenas, que escravizavam pessoas. Então, tem muita coisa que mancha a história também do Canadá. E a do Abdu, para mim, é uma delas. E eu queria saber de você o que você achou. É pesada, né? É pesada. Eu tentei colocar o texto de um jeito que não ficasse aprofundando demais na coisa gráfica, assim, né? Mas deem uma olhada se vocês quiserem aí na descrição do vídeo, nos links, tá bom? Muito obrigado, gente, por vocês terem ouvido esse episódio. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curtam esse vídeo, compartilhe com alguém que você conheça, que gostaria de saber sobre esses assuntos, né? Siga o podcast, por favor, no Spotify. Avalie o podcast também, que isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado por vocês assistirem esse episódio, por vocês ouvirem aí pelo Spotify, pelo podcast. Nós nos vemos na semana que vem. Até mais, gente. Obrigado. Tchau.